Boa noite, caríssimos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, nesta quinta live, cuidando da depressão. Se é um convite, né, às pessoas que passam por esse drama, que possam procurar ajuda, que peçam socorro, porque existem pessoas que podem ajudá-los. Nossa campanha, ela continua no sentido de angariar livros para que sejam doados e que as informações sobre a depressão sejam transmitidas ao maior número de pessoas. Ao adquirir um livro, você está doando um outro para alguém que precisa. As nossas lives, nós já vimos várias delas, né? A primeira, nós trouxemos um conteúdo sobre os conceitos importantes para a compreensão. E por que eles são importantes? Para que vocês possam compreender até as suas próprias emoções. A segunda, que nós já apresentamos, ela trouxe de uma maneira genérica a depressão e o suicídio. Na terceira, nós apresentamos as características do ego, né, personalidade e como que ela funciona na depressão. Na última, na quarta, nós mostramos as circunstâncias em que aparecem esses transtornos, essa depressão. E se você perdeu alguma delas ou gostaria de revê-las, você pode acessar no YouTube, né, uma página onde lá você tem todas elas gravadas para você rever ou para assistir se você perdeu alguma delas. Hoje, então, nós vamos falar sobre os sinais da depressão, os sintomas, como que nós identificamos isso nas pessoas. Não necessariamente que nós estejamos, mas sim, né, com o propósito de poder ajudar as pessoas quando nós percebemos esse conjunto de sintomas em alguém que pertence à nossa família ou que está conosco no trabalho. Depressão é, na verdade, uma influência. E essa influência na nossa qualidade de vida e nas nossas emoções. Nós conhecemos, na live número 1, o funcionamento das nossas emoções. As emoções, tanto, né, dezenas delas negativas, também as positivas e as neutras, mas as emoções, essa influência negativa nessas nossas emoções. Toda a classificação que eu vou apresentar a vocês, elas vêm do CID-10, que é da Organização Mundial de Saúde. E essa classificação de todos os transtornos mentais e de comportamento, elas compõem então o CID-10. E foram nelas então que nós buscamos essas informações que nós vamos trazer a vocês. Bom, existem dois tipos de depressão, né, para que nós possamos diagnosticar. E uma delas são as monopolares e as bipolares. As bipolares até algumas pessoas conhecem, porque quando se fala, né, que a pessoa é bipolar, ela é bipolar porque ela tem, portanto, um transtorno bipolar. E isso significa que ela tem uma oscilação do seu humor. Então, ora ela está eufórica,
e ora ela está depressiva. Então, por isso é chamado de bipolar, né? Que é um eufórico e depressivo. Já a monopolar, a pessoa entra em depressão e ela permanece em depressão. Então essa é a diferença. Uma delas há uma variação do humor e a segunda dela nós não temos uma variação de humor. Os sintomas, né, quando aparecem, e é um alerta que eu faço, um pedido que eu faço, é que quando vocês perceberem esses sintomas, que procurem um médico, para que possa iniciar o tratamento, né, e não deixar sequelas, para que nós possamos, então, realmente acolher a pessoa que precisa. Ou até mesmo, né, já pedi para você gravar esse 188, que é o telefone do CVV, que presta esse serviço 24 horas. Né, é um acolhimento, é um socorro. Bom, o que é, então, essa depressão? A depressão nada mais é do que um desequilíbrio total do ser biológico, do ser espiritual e do ser psicológico. Essa transformação, esse desequilíbrio, ele acontece no cérebro. Então é como se nós tivéssemos uma explosão no cérebro e essa energia, né, fruto dessa explosão, vai exatamente passar por todo o organismo, vai ser distribuída no organismo. Então veja, há uma explosão e isso vai para todo o organismo. Nós temos os nossos chakras, que são centros de energia que estão ligadas a todos os nossos órgãos. Cada centro de energia cuida de alguns órgãos. E a partir do momento em que há essa explosão no cérebro, essa descarga passa por todos esses centros, desalinhando todos os chakras e levando, consequentemente, a uma desordem biológica. Essa desordem biológica, ela causa inúmeras manifestações. Ela mexe com as emoções, ela mexe com os organismos, né, que nós temos e as suas reações começam a aparecer. Como eu disse, que nós íamos usar a classificação da CID-10, aqui então nós temos 9 elementos para diagnóstico da depressão. Todos eles, né, demonstram um quadro depressivo. Vamos então ver cada um deles. Né? O primeiro deles é exatamente, né, o humor. A variação de humor, a perder o humor, vai ser um dos elementos diagnosticados como sendo a perda do estado de espírito positivo, né, do bem-estar, porque a pessoa ela passa a ter uma tristeza. E é muito importante, né, já falamos disso, a tristeza é um estado em que nós reconhecemos porque estamos tristes. E como reconhecemos porque estamos tristes, né, não é depressão. A partir do momento em que nós temos uma tristeza muito profunda, mas não sabemos reconhecer o motivo, aí sim nós estamos em depressão. Então a pessoa que na verdade perde esse estado de humor, ela não tem mais um bem-estar, ela passa a ter tristeza, é o primeiro elemento diagnóstico. Agora, isso leva, né, ao corpo, como eu disse, a um desequilíbrio total, ela leva ao corpo, né, algumas
algumas manifestações comportamentais, como, por exemplo, o choro, né? Então, a pessoa está em algum determinado canto, algum lugar, e está chorando, é, sendo que nada ali acontece, mas sim no seu pensamento. Além disso, aparece aquele aperto no peito, né? Uma pressão de angústia no peito, uma aceleração cardíaca, taquicardia. Então, isso tudo é manifestação biológica causada por essa tristeza, por essa angústia que vem como primeiro elemento diagnóstico. Agora, uma coisa muito importante é que na depressão há uma tristeza profunda. E a partir daí, então, é que pode, se não cuidado, aparecer, então, um pensamento de suicídio. E até pode chegar a acontecer. Mas uma outra coisa importante também nessa tristeza é que acontecem coisas na vida e que nos deixam tristes. E a partir daí, não significa que se eu estou triste, eu estou em depressão. Mas podem acontecer coisas que podem nos deixar tristes por um período muito longo, mas essa tristeza não é profunda. Porque o diagnóstico é feito a partir do momento em que há a tristeza profunda por mais de 2 semanas. Então aí é que nós temos o primeiro ponto diagnóstico da depressão. Uma segunda análise que é feita é de que nós temos um desinteresse muito grande, né, pelas coisas. Normalmente nós gostamos de fazer algumas coisas e fazemos essas coisas. Só que no estado depressivo há um desinteresse total, nós perdemos esse interesse. E, na verdade, há uma retração social. Nós não queremos contato com as pessoas, então há um isolamento. A pessoa em depressão, ela se isola, ela não quer conversar com ninguém, né? E isso vai demonstrando que tudo que era importante para ela deixa de ter significado e ela não tem mais atenção para aquilo. Na verdade, é como se ela estivesse perdendo a consciência. Lembra desse conceito? Consciência é que nos faz perceber o meio, né? Através dos nossos sentidos. Então, a pessoa perde esse sentido. Ela não mais percebe o meio. Um terceiro elemento diagnóstico é exatamente aquele que nós reconhecemos como fadiga, né? Pessoa muito cansada, só quer deitar-se, né? Mas isto por quê? Porque a fadiga causada pela depressão é porque o ponto de energia, ele chega no limite. É como se nós estivéssemos fazendo uma ginástica e chegando a um estresse máximo muscular pelo exagero do exercício. Isso faz a ultrapassagem do nosso limite. Então, quando nós estamos no estado depressivo, esse limite reduz. Então, na verdade, a nossa energia reduz, nosso limite fica menor. E nós, então, vamos, além de isolar, não querer fazer absolutamente nada. Um quarto elemento diagnóstico é aquele que na verdade, começa no pensamento, mas o desinteresse causado pelo ambiente. Não há mais identificação, né? E você deve lembrar que
Nós temos estímulos externos que trazem para nós emoções. A partir de termos uma emoção, nós começamos a formar um sentimento. Esse sentimento, ele incorpora o nosso pensamento. Tanto é que aquele caderninho, né, que são as nossas memórias emocionais que ficam registradas ali, são pensamentos. A partir do momento em que eu passo por uma ocorrência, que eu já tive experiência, eu já tive um sentimento, uma emoção por aquilo, mesmo que não aconteça, se eu pensar em que vou passar, eu já tenho toda a sintomatologia, eu já tenho toda a emoção causada por aquilo, pela gravação que eu tenho na minha memória emocional. Então, veja, o pensamento é muito importante aqui, porque a pessoa agora, ela perde o foco, ela não consegue mais entender o que está acontecendo, porque estar inconsciente significa não perceber meio. Estar consciente significa perceber meio. Mas, a partir do momento, mesmo acordado, consciente, eu não tenho consciência. Eu não consigo perceber. Eu perco, portanto, o foco. O quinto elemento que nós podemos ter como elemento diagnóstico é exatamente a perda da autoconfiança. Nós já vimos em lives passadas a questão da autoconfiança. A autoconfiança, ela protege, de certo modo, a nossa ansiedade. Por quê? Você deve lembrar que o ego, né, que foi matéria já vista em lives passadas, nós temos o ego com uma necessidade, e não satisfazendo essa necessidade, vem frustrações, e com isso o ego se manifesta. Ele se manifesta criando, portanto, essa ansiedade. Agora, à medida que eu tenho autoconfiança, eu posso impedir que o ego se manifeste dessa forma negativa. Mas à medida que diminui essa autoconfiança, portanto, o ego age livremente. Aí o ego consegue não só causar a ansiedade, como também tristeza. E a partir do momento que isso começa a aprofundar, começa a chegar à angústia e vindo a ser depressão. O sexto elemento que nós temos como característica, que é uma das emoções que nós já vimos, é a culpa. E o que é exatamente isso, né? Além de estar elencada nas emoções negativas, nós temos que uma emoção, a culpa é uma emoção penosa, onde traz um grande conflito a quem passa por ela. E aí vem a autorrejeição, a não aceitação, né? E esse desajuste social, eu estou atrapalhando você, eu que sou culpado. Então, isso começa a minar o pensamento do depressivo. Próximo elemento diagnóstico, que é o sétimo já deles, vem de uma característica de desesperança. Nós temos, né, até socialmente, as pessoas sempre brincam que a esperança é a última que morre, né? Que nós morremos antes do que elas. Então, a desesperança é não tê-la mais. E isto vem da nossa característica de personalidade.
que sem necessidades nós não temos motivação. Nós vimos isso, né? Então, naquela pirâmide de necessidades, aonde nós temos todas elas, as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades de segurança, depois necessidade social, autoestima e autorrealização. Mas o ser sem necessidade, ele entra numa desesperança. É como se ele não precisasse de mais nada. Acabou, não porque está satisfeito, mas sim porque ele não tem essa projeção. Portanto, ele não tem o foco, que nós já vimos, e ele também não se projeta. Mas o nosso, né, interior, a nossa característica de personalidade vinda da teoria de Freud, como sendo o id, o causador disso, né? O próprio id, que é nosso princípio de prazeres, ele perde, né, o desejo, ele perde a vontade, e com isso ele causa a depressão também. Como oitavo elemento, nós temos a perturbação do sono. Assim como nós vivemos parte acordados e parte dormindo, eu acho que é natural que nós tenhamos bom senso de que o sono é importante. Mas dormir, porque durante o sono acontece uma série de equilíbrios, né? Há, na verdade, um equilíbrio homeostático. Mas isso leva o nosso corpo a ter também um equilíbrio no nosso sistema imunológico, leva o nosso sistema endócrino, ao neurológico, enfim, todo o nosso ser entra em equilíbrio. E se nós não dormimos, né, e nós já vimos também anteriormente que, à medida que à noite nós ficamos lá no smartphone, aquela luz que incide nos nossos olhos atrapalha o nosso relógio biológico, portanto, prejudicando o nosso sono. Agora, se a pessoa entrou em depressão, ela não consegue dormir. Agora, eu disse que não consegue dormir. Na verdade, quando se causa o desequilíbrio, a depressão pode causar tanto para mais ou menos. Eu posso só querer dormir, que é o desequilíbrio do sono. Ou eu não quero dormir. É a mesma coisa que vamos ver um pouco à frente, é a questão da alimentação. Ou come muito ou não come nada. Por quê? Porque está em desequilíbrio. Não vai ficar num nível de satisfação que permita essa distribuição, né, orgânica positiva. Então veja que aqui o sono é importante. Então, se a pessoa já está com distúrbio, não consegue dormir e todas as outras manifestações que já vimos, significa então que ela está num quadro depressivo. No nosso nono elemento diagnóstico, vem para nós, então, a questão da alimentação, até que eu já falei, mas a questão do apetite, da não ter a necessidade, mas por perder o prazer, né? Porque aqui vem, como há um desequilíbrio, os nossos neurotransmissores, portanto, eles não conseguem fazer a atividade a que lhe cabe, então aparece a perda do prazer, porque alimentar-se, de comer algo que gosta, de comer um bolo, um doce, né, isso traz prazer, né, das nossas necessidades e que é alimentada lá pelo id. Agora, também, quando eu começo a ter déficit de neurotransmissores,
e que como serotonina, noradrenalina, quando nós temos deficiência deles, nós então perdemos o senso de preservação, de vida. Então, aí é que nós temos que tomar os devidos cuidados para que nós possamos acolher, então, as pessoas que passam por isso. Um alerta que eu faço, né? Eu tenho 3 sintomas, eu estou com depressão. Não. O depressivo tem esse quadro, né, todo determinado pela CID-10, mas é muito importante que, ao você perceber isso nas outras pessoas ou em si mesmo, não fica se rotulando ou não fica já determinando que você tem esse transtorno. O mais importante, e eu sempre repito, é sempre o diagnóstico médico. Isso é muito importante. Depois do diagnóstico médico, da medicação, então desse acolhimento biológico, aí nós vamos para o psicológico. Então aí vem a necessidade terapêutica e depois o espiritual. Né? São as 3, né, medulas do ser, do equilíbrio do ser. E é a partir daí, então, que nós conseguimos fazer um diagnóstico correto. Assistir a live e conhecer 9 sintomas e depois começar a rotular esses sintomas nas pessoas, não vai nos ajudar. Vai nos ajudar, sim, se nós percebermos algum deles em algumas pessoas e nós acompanharmos essas pessoas na família, no trabalho, entre os amigos, nós então podemos acolhê-los, né, porque, já vimos, existe o tabu, né, de não falar sobre a depressão. E as pessoas raramente pedem socorro, portanto, nós temos que estar alerta para dar esse socorro. Bom, nós continuamos a nossa campanha, como eu disse no início, para que nós possamos passar o livro, para que as pessoas possam ter mais informações e a partir daí, então, a gente conseguir uma redução estatística desse número de suicídios. Nós abrimos na live passada uma porta para perguntas e então aqui agora eu trago uma pergunta para hoje. Qual é a diferença de tristeza e de depressão? Hoje mesmo nós respondemos essa pergunta, mas eu vou reforçá-la. Né? Depressão é uma tristeza profunda, sem motivo aparente. Lembra que tristeza, eu sei o motivo, mesmo que ela dure mais tempo. Agora, depressão, ela tem a tristeza. Então a diferença é que a tristeza tem uma ocorrência conhecida. A depressão tem uma tristeza também, só que nós não temos um motivo aparente para aquilo. Se você quer fazer alguma pergunta ou você quer contribuir na nossa Liga da Vida, você pode mandar a sua experiência com a depressão para que nós possamos compartilhar. É mantido, né, total segredo sobre as pessoas, a sua identidade, mas se você quer fazer sua pergunta, encaminhe para o nosso e-mail ligadavida4@gmail.com e lá nós vamos então a cada uma delas, um volume, se for muito alto, vamos responder nas lives, mas nós vamos mandar respostas para aqueles que fizerem as suas perguntas. Então é muito importante você guardar esse número, né, 188, é o número do CVV. O CVV é uma instituição que atende 24 horas. Eu trouxe um pensamento para vocês, para hoje,
antes do nosso encerramento, a depressão é o único estágio da dor humana, é o último. E é o momento exato onde a alma dói de verdade. Por isso, nós temos que estar atentos para poder acolher essas pessoas. Semana que vem, nós voltamos aqui na quinta-feira, dia 22, às 20 horas, e nós vamos falar sobre o cérebro na depressão. Todo o mecanismo que acontece no cérebro que influencia na depressão. É fantástico, é uma viagem neurológica muito bacana, onde aí nós vamos conhecer o funcionamento dos neurotransmissores, como funcionam, a adrenalina, noradrenalina, a serotonina, a citocina, que a gente conquista dando um bom abraço. Então, nós vamos encerrando por aqui e agradecendo você a estar aprendendo e poder nos ajudar na Liga de Socorro à Vida daqueles que precisam. Boa noite, que Deus abençoe a todos.